Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. É um prazer receber você aqui. Hoje nós vamos falar sobre o coro arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida. Eu vou conversar com o Giovanni Ferreira, que é o coordenador do coro, e com o padre Gabriel Alves, que é o diretor espiritual. Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Giovanni, eu queria começar você contando como que surgiu a ideia, então, desse coro aqui para a Arquidiocese. Já vem um trabalho de muito tempo, né? Não, assim, pessoalmente meu, mas de vários grupos aqui da Arquidiocese, né? Temos um grupo pioneiro aí, que é importante a gente citar, porque foram eles que começaram, né? Com a junção de pessoas, assim, de paróquias diferentes, né? Amizades, foram se juntar para formar um primeiro grupo, né? Que foi o coro Letária da nossa querida amiga Lorena. Então começou assim, eles foram entrando no nosso meio, na época eu era seminarista, né? Então fomos se juntando. Aí, a partir desse momento, né, foram cantando nas missas, nas ordenações, e aí foi surgindo essa ideia de começar a criar mais laços ali com a música litúrgica de verdade, né? Sempre explorando a música sacra, o que a gente tem de melhor da nossa fé. E a partir desse momento, nasceu também a Escola Cantora do Seminário. Ali a gente começou a vivenciar, a mergulhar mais ainda nessa música. E a partir desse momento foi se espalhando. Os seminários foram virando padres, foram colocando isso nas paróquias, o coro letário expandindo mais ainda, formando outros coros em outras paróquias. E até o momento que surge a ideia de se implementar um coro da arquidiocese. Visto que é algo que a igreja pede há muito tempo, né? Tem a instrução, a música sacra, que pede que cada diocese tenha um coro. E aí vem essa ideia, né? Da nossa arquidiocese, que já tem mais de 60 anos, ter o seu coro. E assim surgiu a ideia, a gente foi trabalhando, conversando com outros coros de outra arquidiocese que já existem, e assim nasceu a ideia de formar o nosso coro. Gente, e o bacana é que vocês pegam, assim, membros de várias paróquias, então é algo realmente arquidiocesano, porque vem membros de todos os vicariatos, né, e aí as pessoas vêm e formam, então, esse coro. Muito bacana isso. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi a experiência da audição também, que vocês realizaram. Foi muito boa, né? A audição ia ocorrer aqui na Catedral, né? Mas por causa do espaço não teve como. Então a gente transferiu lá para o Santuário Nossa Senhora da Saúde e aconteceu lá. Então, assim, chegaram muitas pessoas, né? O tempo foi mais ou menos, a gente começou 2h e terminamos 6h, né? Foram muitas pessoas boas e também pessoas ruins, né? Acontece. Então a gente recebeu muita gente boa. E dessa quantidade foram mais de 52 inscrições, né, de homens e mulheres. E desse número ficou 30. Você tem uma ideia, né? Porque é um processo que é rigoroso. Claro. Não tem como a gente colocar pessoas que cantam mais ou menos, ou, né? Sim, tem que ser um coro que é um coro profissional. Isso tem que ficar claro. Então foi muito bom, foi muito legal. O padre participou também, avaliou com a gente. Então, assim, essa audição foram a junção de 3 grupos. Foi o coro São Gregório, que é só gregoriano, né? Acontece com as missas de Paulo VI em latim, lá na Saúde também. Que lindo. É lindo. E eles participaram também, na audição, o coro Jovens Missionários lá da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e a gente da Coordenação Geral do Coro Arquidiocesano. Então já juntou ali, né? Já para formar esse grupo e avaliar bem eles. Mas foi muito bom, foi muito legal. A gente sempre fala que, assim, o dom do canto não é para todo mundo, gente. Então, a gente tem também que respeitar isso e saber, cada um tem um dom, né, padre? E aí, padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de que maneira que a música sacra, ela fortalece a espiritualidade das pessoas que estão ali participando dos fiéis, tanto durante a Santa Missa, quanto durante outros eventos aqui da Arquidiocese. Certo. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Gisele. Vamos tentar ajudar. Bom, essa é uma coisa muito importante, né? Você estava dizendo que, o dom do canto, a parte técnica, realmente desenvolvê-la, pode ser que não seja para todo mundo, né? Pode ser que nem todos tenham oportunidade de fazê-lo, mas ao mesmo tempo é interessante pensar nisso de uma outra maneira, no sentido de que a música é um dom para toda a igreja. A música, enquanto arte, precisa ser um dom para toda a igreja, para que todos possam rezar por meio dela. De tal forma, inclusive, que os documentos da igreja deixam muito claro isso, a música é, entre as outras artes, a mais importante no serviço litúrgico. Bom, nós podemos estar numa igreja muito bonita, muito bem ornamentada, com flores nos seus lugares, ou seja, tudo muito limpo, e todas essas coisas acontecerem. Mas a arte que mais vai se destacar durante a liturgia
é a música. Não tem para onde correr. Porque, como dizem os documentos, né, inclusive na Instrução Geral do Missal Romano, é importante falar sobre esta frase, sobre esta citação que é atribuída muito a Santo Agostinho e que geralmente a gente esquece uma palavra importante nela, que é aquela, né? Quem canta reza 2 vezes, só que tem uma palavra que está lá na Instrução Geral e que precisa ser entendida também, precisa ser lembrada. Quem canta bem reza 2 vezes, está lá na Instrução Geral do Missal Romano. E isso vai muito de acordo com o que os documentos dizem sobre a música, porque, bom, eu tenho uma conta que eu costumo fazer que é a seguinte: se a gente reza 1 vez. Ótimo. O texto, a palavra de Deus não volta para ele sem gerar frutos. Verdade. Maravilhoso. Se a gente canta, a gente reza 2 vezes, porque o canto, ele potencializa, ele aumenta a eficácia, como dizem os documentos, né? Essa é a finalidade específica da música na liturgia, aumentar a eficácia do texto litúrgico. Então, o texto litúrgico, seja da Sagrada Escritura, seja da parte cantada do sacerdote, seja da parte cantada que envolve o povo, o texto litúrgico tem um poder por si mesmo, mas se ele é cantado, ele aumenta a sua eficácia. Então ele é mais poderoso. Por isso quem canta reza 2 vezes. Por outro lado, quem canta mal corre o risco de não cantar nenhuma vez e de atrapalhar que os outros rezem também. Exatamente. Então essa conta é a que eu tenho feito, eu acho que faz sentido, eu acho que faz muito sentido, só que cantar bem é uma coisa importante a gente dizer, não basta só a técnica. Verdade. Né? Então, sem dúvida. O canto litúrgico, cantar bem no canto litúrgico não significa só ter técnica boa. Significa ter espiritualidade, obediência, sentido de igreja, saber o que a igreja diz sobre as várias partes da missa e como elas devem ser cantadas na liturgia. Então não envolve só a parte técnica, isso é importantíssimo de ser dito. Inclusive, nas audições que nós fizemos, a gente avaliou de um modo mais completo. Claro. Não foi só a parte técnica, não teve só a audição. A gente teve também um momento de entrevista prévia, ali antes da própria audição, que servia para a gente conhecer a origem das pessoas, a experiência delas com a música, o tanto que elas estavam ali dispostas a servir. E foi, inclusive, critério para a gente poder avaliar e decidir quem ficaria e quem não teria condições de entrar. Sim. Não, eu acho importante o senhor falar isso, padre, porque assim, a gente tem que entender, como a gente estava falando, né? Nem todo mundo tem o dom para isso, mas todo mundo tem um dom. Então, por exemplo, o meu dom não é no canto, então eu vou servir na igreja em uma outra coisa, né? Então, assim, também cabe muito a todo mundo, até mesmo para quem não foi selecionado para o coro, não ficar chateado porque não foi selecionado para o coro, mas servir de outra forma na igreja. Porque, assim, a gente tem muitos trabalhos dentro da igreja pra gente servir, e aí a pessoa pode, né, ser inserida em uma outra área. Não tem problema nenhum. Quando eu conversei com o Giovanni sobre o coro, que eu falei, nossa, que bacana, porque eu gosto muito de música, realmente é uma coisa assim que eu adoro, apesar de não cantar nada, eu canto muito mal, meu Deus do céu, né? Eu, como cantora, sou uma ótima jornalista, porque é só o Cristo na misericórdia. E aí o Giovanni falou comigo, se inscreve. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, não, meu amigo, tu não tá entendendo, eu não canto nada. Mas assim, é importante também ter essa parte do autoconhecimento, para que as pessoas não fiquem chateadas, né? E eu gostaria de trazer isso aqui, padre, até mesmo para as pessoas que não foram selecionadas não ficarem chateadas com a igreja, né? Porque não foram selecionados, mas assim, tem muita coisa pra gente servir dentro da igreja e a gente realmente precisa, em outras funções, de pessoas que possam colocar o seu talento ali à disposição, né? E aí, padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também qual é o seu papel, então, enquanto sacerdote, nesse grupo, nesse coro, para fazer essa direção espiritual, então. Certo, já vou emendando com outra resposta, porque um dos papéis é realmente lembrar desta nossa espiritualidade. No fim das contas, corações ao alto, né? Então, elevar os nossos corações a Deus por meio da música, por meio daquilo que é sensível. Então, lógico que, graças a Deus, a gente está juntando um time com a parte técnica muito boa, né? E, se Deus quiser, ainda vai crescer esse time. Mas fazer esta orientação espiritual, bom, a minha função mesmo é diretor espiritual e orientador. Então, ajudar aí a organizar as dinâmicas de retiros, que a gente possa ter momentos de oração, momentos de formação, e também ir orientando o andamento do dia a dia, né, do coro.
para que a gente, enfim, ser esse sinal, né, no sentido de que a gente não perca a noção daquilo que a gente está fazendo, né? Procurar manter a nossa bola mais baixa no sentido de que a gente é servidor, até porque, como a gente diz aqui, né, que a música tem um poder muito grande. Ela tem um poder muito grande para penetrar os corações e fazer o serviço que Deus quer fazer com a sua palavra. É um serviço, na verdade, eu costumo dizer também que o serviço da música litúrgica é um serviço à palavra. A gente serve à palavra de Deus. A gente não serve, inclusive, às próprias letras, coisas como essas. É um serviço à palavra de Deus. E corre-se muito o risco da gente cair naquela bendita vaidade. Enfim, para que isso não aconteça. O músico lida com isso diariamente, né? Diariamente. Porque você vai ter elogios, você vai ter feedbacks de correções. Então, tentar fazer com que isso aconteça de modo harmônico no dia a dia vai ser um pouco do nosso desafio aí com o coro. É porque, assim, tem que ser algo natural e a gente tem que lembrar sempre. É engraçado isso porque a vaidade é algo que toca muito no ser humano, né? Então, assim, quando alguém te elogia muito, você logo se infla, né? E aí trabalhar a questão da humildade, especialmente no canto, porque o canto é algo que realmente chama muito a atenção, né, padre? A gente vê que, nossa, a pessoa começa a cantar muito bem, e aí todo mundo começa a elogiar, e aí de repente a pessoa sai ali daquele... E aí ela quer cantar ainda muito melhor para receber ainda mais elogios. Sim. Então. E de modo especial, o canto coral precisa ser incentivado nas nossas igrejas por conta disso. Porque a gente se acostumou a imitar um modo de cantar que é executado por aí afora, secularmente, né? Uhum. E nesse modo de ser executado por aí afora, destacam-se muito vozes em específico. Verdade. De modo que alguém aparece e brilha. A gente está acostumado com os programas de televisão, Sim. de ter o The Voice, né? A voz no sentido de que aquela pessoa aparece e a gente está acostumado com essa coisa muito artística voltada para uma pessoa só. E o coro não tem muito disso. Não tem, é todo mundo, Então, assim, é uma junção. o coro não tem muito disso. A gente se esconde um pouco ali, se esconde num bom sentido, não é que a gente vai deixar de cantar as coisas, né? Mas a gente divide espaço, e são 4 naipes, para que as várias manifestações de voz diferentes possam engrandecer aquela música e o próprio Deus, no fim das contas, ao seu modo. Mas não vai ter toda hora alguém ali se destacando e sendo o... né? Então, assim, essa coisa do coro é muito importante, inclusive, para a música da igreja. Porque o coro sustenta o canto do povo. O coro ajuda a sustentar o canto do povo. Então, é preciso que se tenha esse serviço destacado, como todos os outros ao seu lugar, destacado. A gente falava há pouco, né, do serviço da Pascom e tal. Cada um tem o seu serviço destacado nesse sentido, para que os outros possam, enfim, também realizar a sua liturgia, fazer a sua oração. É muito bonito quando a gente participa de uma Santa Missa ou de um evento na igreja e que a música, ela faz com que a gente entre num estado ali de adoração tão grande e de intimidade tão grande com Deus que você simplesmente esquece até de onde você está. Fisicamente onde você está. Já tive algumas experiências assim, de estar em adoração, por exemplo, com o Senhor, e simplesmente assim, não, eu não tô aqui na igreja, né? Sou eu e Jesus ali, né? Olhando pro Senhor e ali trabalhar toda a questão mesmo espiritual. E o quanto a música, ela traz essa realidade pra gente, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Giovanni, sobre isso, assim, o quanto o papel de vocês enquanto cantores e servos da igreja, ele também trabalha essa questão da espiritualidade ali na música e que faz com que vocês também vivam aquele momento não só ali cantando, mas também trazendo essa adoração real a Deus. Uhum. Acaba que a resposta a essa sua pergunta é bem um complemento do que o padre disse. Sim. A igreja ela é o corpo místico de Cristo, então são muitos membros de um único corpo. O coral também funciona assim. São muitas vozes, mas ao juntar essas vozes se forma uma voz só. Eu lembro muito do prefácio na Santa Missa, né? No final, o padre celebrando fala lá, cantemos a uma só voz, no caso o santo. Verdade. Por quê? O coro também é a assembleia, faz parte da assembleia. Sim. Sustenta o canto da assembleia. E é ali que a gente vê que não adianta eu só ir lá e cantar como se fosse uma apresentação. Não é uma apresentação, é um serviço litúrgico. A gente está ali também como assembleia, cantando a Santa Missa.
né? E ali que é aquele momento de você rezar 2 vezes, né? Verdade. Manter a sua espiritualidade sempre ligada e participar ativamente da Santa Missa, recebendo o corpo de Cristo, estando atento a tudo que acontece. Então, se o membro de um coral não participa dessa forma da Santa Missa, não tem sentido nem ele estar ali, né? Porque é uma participação ativa, ele tem que participar, ele tem que viver aquele momento da Santa Missa. Então, a espiritualidade deve ser assim. Agora, nesse sentido, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a escolha do repertório ali das músicas, das canções que serão utilizadas durante a celebração, até mesmo da forma litúrgica na missa. A gente tem um guia. Muitas pessoas não conhecem, existe o gradual romano, né? Ele é desde os primórdios ali do Concílio de Trento, foi criado, e depois ele foi reformado ainda no Concílio Vaticano II, ou seja, não mudou, continua aquele. Então a gente segue aquele parâmetro. Tem-se a forma, antífona e o seu sal. Para quem já viu o missal, consegue ver que lá no topo tem antífona de entrada. E se você abrir o gradual, tem aquela mesma antífona, só que em latim. Então a gente vai lá no gradual, procura a missa que vai ser feita, vai ser celebrada naquele dia, pega o salmo e depois a gente vai lá dar uma pesquisada. Cadê o repertório em português, né? Porque nem todo mundo entende latim. A gente procura o repertório em português com aquela antífona e aí a gente coloca, sempre seguindo. E mais, a gente também tem o nosso repertório do Brasil, né? Que é o inário litúrgico da conferência, da CNBB, que também tem toda a base no gradual, além da música pastoral, que a gente chama, e a música de antífona. Então ele começa assim, tem as antífonas a princípio e depois vem a música pastoral. E a gente junta essas músicas todas juntas, vê se encaixa tudo certinho, a gente escolhe. Sempre buscando o que São João Paulo II pede no quirógrafo, né? Sempre se basear no canto gregoriano, que é o canto por excelência da igreja. Uma coisa sobre isso importante é que a gente fazer saber, né, e relembrar ao povo de Deus que na Sacrosanto Concílio, né, do Concílio Vaticano II, o documento no Vaticano II que fala sobre a liturgia, também tem um pedaço dedicado ao canto, à música litúrgica, né? E uma das coisas que trata lá é sobre os gêneros de música litúrgica a serem executados na igreja, na verdade já seguindo aquilo que os papas já vinham colocando. Olha, inclusive vou apresentar esse livro aqui, Documentos sobre a Música Litúrgica. Ele é um compêndiozinho de alguns documentos de 1903, se eu não me engano, para cá. Desde o Papa São Pio X, que ele estabeleceu princípios muito importantes. É lógico que não tudo desse documento do Papa Pio X serve para hoje, porque nós tivemos a reforma litúrgica. Então, claro. Só que os princípios permanecem. Sim. Tanto é que em 2003, 100 anos depois, o Papa João Paulo II reafirmou aquilo que o Papa Pio X disse lá um século antes. Isso é o que é o mais bonito da nossa igreja. É maravilhoso, gente, isso é espetacular. Lindo. É espetacular. Inclusive tem uma reflexão importante sobre os documentos da igreja, porque a gente poderia pensar, mas 1903, mesmo, 2003, a gente está acostumado às coisas mudarem muito rápido. Meu povo, assim, quando a igreja vai ensinar sobre os diversos assuntos mais importantes, a igreja precisa ser o mais universal possível. Verdade. Porque o Concílio Vaticano II, lá na década de 60, de 62 a 65, não falou só para o povo daquela época, só para o povo em Roma, no Vaticano. Não, eles falaram para a igreja que se seguiria por muitos e muitos tempos e para o mundo inteiro. Então precisa ser o mais universal possível. Nesse sentido, tem 3 gêneros que são destacados, né? O canto gregoriano, depois a polifonia e depois o canto popular, que vem de cada país. Só que cada um seguindo esta hierarquia, de modo que o canto gregoriano é a referência e tem uma expressão muito forte do documento, diz assim: o canto gregoriano é o próprio da liturgia romana. Ele é próprio da nossa liturgia. E é lindo demais, gente. É espetacular. Só que, como o próprio documento diz, a gente precisa também ter pé no chão, claro. Cabeça no lugar, no sentido de entender que as circunstâncias precisam ser consideradas. Conforme as circunstâncias, né, conforme as possibilidades, o canto gregoriano seja considerado, tomado como principal. Só que tem uma coisa que a gente não pode escapar. Vamos dizer assim, é lógico que a gente tem que tocar na missa hoje à noite, vamos supor.
Eu ainda não sei o canto gregoriano. Não tem Não como, é a minha gente. realidade. Só que uma coisa a gente não pode escapar, que os documentos colocam para nós. A referência precisa ser o canto gregoriano. Isso não tem para onde correr. Então é uma coisa muito importante. De modo que até as composições em português, elas precisam, segundo a linguagem do documento, ter uma inspiração, andamento e sabor, segundo o canto gregoriano. Que bacana. Então precisa beber da fonte. Gente, assim, sempre que eu ouço sobre a igreja, eu fico ainda mais apaixonada. Porque tudo na igreja a gente tem um motivo, um porquê, um pra quê. E é tão bonito isso, padre, é tão rico. Assim, você olhar e falar assim, gente, tudo na igreja é muito sagrado. E é pra tocar mesmo no sagrado. Não é lindo? Sim, é verdade. Você me lembrou de outra parte aqui do próprio, se eu não me engano, esse é do São Pio X. É porque são vários documentos, aí se mistura na cabeça da gente de vez em quando, do São Pio X, que ele fala que a igreja, o canto litúrgico, precisa passar as 3 qualidades da liturgia. Ou seja, 3 coisas que são próprias da liturgia ele precisa passar. E tem a ver exatamente com isso que você falou. A santidade, então precisa excluir as formas que não convenham com a igreja. Então, sim, tem muita coisa interessante por aí das músicas seculares que a gente pode tocar, escutar o sertanejo. Tem sertanejo que é bom, tem sertanejo que não. Só que tem uma coisa, assim, que a gente precisa evitar, porque a arte na liturgia, especialmente a música, precisa transmitir a santidade. Então, é bom evitar tudo aquilo que seja profano. Não no sentido necessariamente de pecaminoso, mas aquilo que não está no ambiente, não convém ao ambiente sagrado. Depois, precisa transmitir a beleza, ou seja, a harmonia das formas. As formas importam. O modo como a gente executa a coisa com beleza, como diz sempre Dom Paulo procura lembrar para nós, é importantíssimo. Precisa ter beleza no canto, precisa ser verdadeira arte, sutileza nas formas. E a terceira coisa que precisa transmitir é a universalidade da igreja. De modo que, vamos supor, não sei, como os exemplos que a gente costuma escutar, né? Alguém que viesse lá do Japão, católico, conseguisse se sentir em casa, estando numa missa cantada aqui em Brasília, por exemplo. Então, precisa transmitir essas 3 coisas que são próprias da igreja. Santidade, beleza e universalidade. A igreja é isso. E também aquilo, padre, assim, já tive a oportunidade de participar da Santa Missa em outros países e mesmo que você não fale o idioma local, você tem ali na Santa Missa, você sabe exatamente em qual momento da Santa Missa você tá. Você, apesar de não entender a língua que é falada naquele país, muitas pessoas às vezes viajam e não sabem, não era o meu caso, eu sabia, mas assim, a facilidade que a pessoa tem de participar ali da Santa Missa e saber exatamente qual é o momento e o quanto a música ali também, apesar de estar sendo em um outro idioma, ela vai te levar também para esse caminho, né, de introspecção e de oração, de olhar para dentro e falar, olha, aqui é o lugar sagrado, eu não estou em qualquer lugar. Perfeito. Isso é muito bonito. Gente, isso é de uma riqueza, padre, que, nossa, isso mexe de verdade comigo, porque eu acho muito bonito, assim. Eu acho muito bonito a gente entrar na igreja, a gente olhar e falar assim, gente, a minha igreja realmente católica. É sagrada. Universal. É sagrado. Cada coisinha ali é sagrado, gente. Cada coisinha ali é pensado. Sabe? É lindo demais isso. Não é qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Assim, vocês falando aqui do coro arquidiocesano, que bacana, olha só a preocupação que tem. Porque para quem participa, às vezes, de uma celebração, chega lá e vê todo mundo cantando, é lindo e tal, mas não sabe a preparação que tem, não sabe o estudo que tem por trás daquilo ali, a preocupação de vocês, né, em estar seguindo direitinho o que a igreja determina. Gente, isso é lindo. É lindo, lindo, lindo. Exato. É interessante que, no fim das contas, a missão final do coro, além de fazer o povo rezar, é também inspirar os outros a continuar o trabalho também em cada paróquia. Exatamente. Não é à toa que cada membro do coro que foi aprovado agora é de uma paróquia diferente, assim, de prática de todos os vicariatos da nossa arquidiocese. Então, cada sementinha dessa que é plantada no coração de cada membro, ele vai suscitar ali na paróquia dele a criar um coro lá. Imagina, cada paróquia da arquidiocese com um coro paroquial. Gente, é um sonho. Exatamente. Um sonho. É maravilhoso isso. E
Olha, assim, a beleza é tamanha que o Giovanni estava falando aqui de um livro que se chama Gradual Romano. O Gradual Romano é a principal referência de música da igreja. Então, assim, esse livro precisa ser mais conhecido. E, com toda tranquilidade, não tenho problema nenhum de admitir. Por exemplo, eu não dou conta de executar a maior parte das coisas que estão lá, porque, né, a gente não teve uma formação especificamente do gregoriano, e lá tem coisas muito difíceis. E também tem coisas muito acessíveis lá, né? Tem uma boa parte que é muito acessível. Mas aí, essa é a principal referência, ok. E ela é colocada principalmente para que em mosteiros, que a gente tem ali um canto mais direcionado, especializado gregoriano, para os coros maiores, ou seja, vai ser um desafio que nós vamos abraçar também de aprender e executar no coro arquidiocesano. Só que também a gente vai descendo a coisa, vai tornando acessível também à igreja. Tem esse alto, que é sempre a nossa referência, que todo mundo precisa olhar. Só que também tem o gradual simples. Tem o gradual romano, tem o gradual simples. O gradual romano, ele tem composições para cada domingo do tempo litúrgico. Ou seja, o ideal seria que a cada domingo o canto de entrada, de ofertório e de comunhão fossem diferentes. A cada domingo fossem diferentes, porque como nas leituras, todo dia a gente tem leituras diferentes. Sim. Os cantos acompanham esse sentido. A gente chama de próprios, né? A parte própria. Então, quais são as partes próprias que mudam a cada celebração ou a cada festa importante? Hoje, dia 6 de agosto, dia da festa da Transfiguração do Senhor, 2 anos de padre meu, nós... parabéns! Pois é, obrigado. A gente tem os cantos de hoje. Então não é justo que, inclusive, eu toque qualquer outra coisa do canto de entrada e de comunhão, por exemplo, que não o da missa de hoje. Não é justo. Sim. Seria o mesmo que trocar as leituras. Exatamente. Seria o mesmo que trocar as leituras. E fazer conhecer essa riqueza é necessário, é importantíssimo. Daí a gente tem o gradual romano, o gradual simples, que, como o nome já diz, tem composições mais simplificadas e conjuntos de missa. De modo que você pode repetir a mesma missa durante alguns domingos do tempo comum, por exemplo. Alguns 6 ou 7 domingos do tempo comum, repetir as mesmas canções. Inclusive para que fique mais acessível para a comunidade. Gente, não tem essa desculpa de dizer que é difícil. Verdade. A verdade é que a igreja já pensou em tudo. Já preparou em tudo. Não só aqui nos documentos, mas nos livros de canto. E hoje está mais fácil ainda, porque a gente bota o link e todo mundo tem acesso. Parece. Todo mundo vai no YouTube e tá lá. E tá lá alguém executando, tem partitura, tem cifra. Então, assim, a gente só não faz hoje em dia se a gente não quiser mesmo. Exatamente. E é até importante a gente já ressaltar, por exemplo, no nosso folheto, o Folheto Povo de Deus da Arquidiocese, ele vem com, se você for observar, lá tem as músicas com a fórmula certinha, conforme o padre falou, com a antífona, tudo bonitinho lá. Então, por exemplo, em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, tem o Delfim e o Padre Weber, que foi assessor de música litúrgica na CNBB por muito tempo. E ele trabalhou com isso, né, de ajeitar o inário lá para ficar nesse formato, né, seguindo. E eles têm um método pastoral que é muito interessante, que é você usar a mesma melodia, só que com a mesma melodia daquela mesma música se põe uma outra letra e um salmo correspondente. Ou seja, é a mesma melodia nesse domingo, e no próximo domingo, a mesma melodia, só que com a antífona daquele domingo e com o salmo daquele domingo. Então, a Assembleia aprende a música com a melodia, só que com a letra diferente. Então, numa única vez que ele canta, na segunda vez que repete o refrão, toda a Assembleia já está cantando. Isso se repete tanto no canto de entrada, quanto no canto de comunhão. Nossa, e é o método que também iremos seguir no coro arquidiocesano. Essa é uma metodologia que está no próprio gradual romano. Tem uma melodia que eu conheci por uma... o Cântico de Nossa Senhora, né, o Magnífica, cantado em latim. Quando eu estava lá no propedêutico, ela ia mais ou menos assim: Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meu. Pois essa melodia, ela aparece em diversos momentos no próprio gradual romano. Então a gente vê assim que é uma técnica que a igreja pega e transpõe melodias de estrofes para que fique mais acessível. Gente, tá feita a coisa. Basta a gente querer aprender, lógico. Tem que querer aprender. Né?
Lindo, lindo. Ai, gente, eu tô muito feliz com a participação de vocês aqui no programa. Foi, assim, maravilhoso. Acho que esclareceu muito, né, pra todo mundo que tá assistindo a gente, saber como que funciona, então, todo esse processo de estudo, enfim. Eu agradeço muito a participação de vocês. É claro que o Perfil Católico tá sempre de portas abertas pra gente falar sobre música. Então, vocês sempre podem vir aqui trazer novidades sobre o coro aqui da Arquidiocese. Eu agradeço muito, assim, né, o dom, o talento de vocês que vocês estão colocando à disposição da Arquidiocese também, e dizer que parabéns pelo trabalho e que a gente está aqui ansioso já para poder ver, né, a apresentação de vocês nos próximos eventos aqui da Arquidiocese. Acredito que o mais próximo vai ser Nossa Senhora Aparecida, em outubro. Provavelmente. Né? Então, estarei lá pra gente poder participar de uma Santa Missa bem linda, com coro maravilhoso, né? Amém. Muito obrigado, eu agradeço o convite, né, em nome do coro da Arquidiocese, e que o nosso Senhor nos abençoe a continuar seguindo, né, com muitas batalhas que virão, mas vai ser sempre nos caminhos de Deus. Amém. Pai, obrigada. Muito obrigado, Gisele, pelo convite e, enfim, que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós, né, lembrando que o coro vai estar vinculado especialmente à catedral, então, e vai aos poucos. Nós vamos começar as primeiras formações e ensaios, então a tendência é que a gente tenha missas aqui na catedral e a gente vai divulgar, né, quando essas programações estiverem definidas, mas desde já fiquem atentos, né, e pedimos a oração, né, pedimos a oração de todos aqueles que veem aqui o podcast, porque a gente sabe que é muito importante, é um serviço importantíssimo para a Arquidiocese que surge agora, e bendito seja Deus que apareceu. Amém. Padre, para a gente finalizar, o senhor pode nos conceder a bênção? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos por todos os dons que recebemos de vossa bondade, especialmente o dom da música que o Senhor concede à Igreja. Fazei que seja abençoada esta nossa Arquidiocese e este nosso Brasil, que tem como padroeira vossa Mãe Aparecida, e que nós possamos servir com humildade. A vossa bênção, Senhor, pedimos sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Nós nos vemos no próximo programa. Paz e bem.